Fala, futuros analistas, tudo bem? Aqui é o Thiago com mais uma vídeo sobre a transição de carreira para analista de dados, beleza? Lembrando a vocês que, né, nas outras aulas a gente fez algumas introduçõezinhas, né? Falamos aqui da minha parte pessoal, que acima de 35 anos é possível sim você fazer a transição de carreira. Não vou ficar batendo essa treca sempre, isso aqui serve para todas as idades. Falamos dos cursos, cursos e alguns sites de indicação que a gente entende que pode ajudar você nessa transição e que é possível sim, tá? E mostramos alguns dados que vocês podem baixar para vocês fazerem esses estudos por conta própria, beleza? Agora aqui a gente vai dar um passo um pouquinho para trás, falar do Excel. E como eu disse no vídeo passado, a minha ideia não é sempre ficar ganhando não é ficar ganhando minutagem de vocês enchendo linguiça. É mostrar algumas práticas, mesmo que elas sejam corridas. Como é vídeo, você pode pausar e voltar, entendeu? E é aquilo também, né? De novo, como eu sempre digo, se tiver alguma dúvida, se achar que tem algo errado, que pode melhorar, comente, fale, critique mesmo, pra gente no futuro fazer coisas melhores para ajudar você nessa transição de carreira. A ideia aqui é motivar, mostrar que é possível e torcer por vocês, tá? Dito isso, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui? Quero mostrar para vocês aqui mais ou menos como funciona da minha curta experiência, tá? Algumas análises de dados básicas que tem no mercado, tá? Eu fiz um e-mail fictício, né? Como se estivesse recebendo um e-mail fictício de uma empresa fictícia, onde vem aqui basicamente me fazendo pedido, né? Fala, um e-mail básico, padrão, dizendo que precisamos consolidar, veja, fala, Thiago, precisamos consolidar os dados de fechamentos de nossas filiais para uma reunião de diretoria que acontece ainda hoje. Então, assim, veja, tem um grau de urgência esses dados. Então, vou falar sobre isso aqui. Enviou os anexos do RH com a listagem dos colaboradores atuais, beleza? Tá. E aí ele diz exatamente o que ele precisa, né? Tá, o e-mail tá aqui dizendo a saudação, a base que foi enviada, para que viu essa base, e aqui basicamente informando, né, que ele quer 3 visões nesse relatório: a quantidade de vendedores ativos que estão trabalhando na loja, a quantidade do total vendida, né, do volume bruto, e qual o faturamento total do valor financeiro gerado para cada filial. Aí ele fala, né? Aqui basicamente só coloquei como instrução, mas ele não falaria isso, não fica explícito, tá? Você consegue puxar o histórico do faturamento, as alocações direto do banco de dados. Quando ele te manda isso, você entende que você consegue buscar, tá? E tô dizendo que aqui é como experiência do meu atual trabalho, por quê? Você vai notar que isso aqui, pelo pedido, ele não quer algo exuberante, ele quer os valores. E quando ele quer os valores, a gente vai usar isso aqui com o quê? Um Excel para fazer uma tabela dinâmica, tá? E não precisa puxar gráfico, não precisa nada absurdo, assim. Não precisa desenhar, enfeitar o pavão. E como eu disse, né? Eu vou falar de algumas experiências que eu tenho na empresa que eu estou hoje. E muitas vezes ela é isso. Ela quer mais mostrar o valor e a resposta. Ela não quer nada mirabolante, cheio de beleza, não. Claro, não estou falando de trazer algo feio. É trazer algo direto, claro e compreensível, entendeu? Seja de fácil interpretação para quem bate o olho, veja e entenda o que está acontecendo ali. Tá bom? É um relatório de e-mails de desempenho de vendas que a gente vai fazer aqui basicamente, beleza? Então aqui recebemos a base do RH de cadastro de vendedores, tá? E aqui no Excel já tem montada ela, que é essa aqui, tá? Suponhamos que recebemos essa base do RH. Aqui tá o SQLBD loja e o SQLBD valores, que são o quê? Que é o mesmo critério. Suponhamos que eu baixei, tá? Essas tabelas ali que eu vou mostrar para vocês e coloquei em Excel, beleza? E a gente vai começar a fazer o tratamento para gerar esse relatório para o nosso cliente, tá? Primeira coisa que a gente nota aqui é o seguinte: essa é a base, você vai ver aqui que tem. Primeira coisa que faz boa prática é o backup dessa base, óbvio, no seu computador.
E a gente vai trabalhar essa base que a gente recebe. A gente vai fazer o quê? Selecionar ela toda, tá? Aqui eu já criei uma aba já de valores. E vai colar valores. Por quê? Porque a base, quando vem de fora, tá? Isso é uma dica que eu aprendi na prática. Que às vezes ela pode vir com fórmulas escondidas, ocultas, etc. Que pode prejudicar a sua análise. Então a gente copia ela para um outro arquivo de Excel, só copia os valores para daí começar o tratamento dessa base, tá? E aí, aqui, tá copiado aqui, vamos dar uma olhada aqui rápida aqui nas outras bases que nós temos aqui. Aqui é o banco de dados, suponhamos que baixamos informações do banco de dados, de uma tabela chamada loja, tá? Tabela chamada loja. Nessa tabela chamada loja, nós buscamos, desculpe, nós buscamos 3 valores que são necessários, que é o CPF, a loja e os status de contrato. E aí aqui eu vou fazer um comentário importante, status de contrato. Por que o status de contrato? Que no nosso banco pode ter alguma loja que esteja com status de contrato falso. E aí você vai perguntar, Thiago, então se está falso, se não é mais ativo, não está mais contrato, por que não se deleta? Então, por boas práticas, né, algumas empresas adotam, a maioria, né, e isso inclui a minha atual, você não excluir isso do banco por hora, deixar lá. Por exemplo, digamos que a sua amanhã não faça mais parte do contrato. O que você faz? Você muda esse status de contrato para falso. Você não deleta. Porque pode ser que no futuro ela retorne e você só reativa. Tá? Delete é o último caso com autorização do chefe, entendeu? E documentada para não te dar problema. Então assim, você vai ver que muitas, ou quase todas, tabelas aí fora que você vai encontrar, tabela de stake host, dos vendedores, etc. Sempre tem um status ali para isso. Para quê? Porque esses status? Para você não ter que deletar, você só desativa ele no banco, bota como falso ou true. Tá? Beleza. E aqui tá a tabela de vendas. Então, pegamos esses valores, jogamos pro Excel, no banco de dados, a tabela loja. Mesma coisa fizemos com essa tabela vendas vendedores, que é o quê? Ela tem o CPF, a quantidade dos vendedores, de venda dos vendedores e o faturamento total dessas vendas, tá? Percebam o seguinte, que é importante. Todas elas a gente buscou o CPF. A gente recebeu uma base com o nome CPF e o que a gente fez? Buscou na loja, tem CPF vinculado, buscamos a loja, CPF e os status. Aqui também buscamos o CPF. Ah, Thiago, por que isso? Porque o CPF vai ser a chave para vincularmos esses valores. Aqui nós traremos as lojas, a quantidade de venda e o faturamento total. Ou seja, a base, essa é a base, tá? E temos que entender o quê? Esses CPFs da base que recebemos do RH, eles têm que estar no nosso banco de dados, vinculados a uma loja, onde vão ter a quantidade de vendas e o faturamento total para poder mostrarmos o relatório. Beleza? Beleza. Qual o primeiro passo aqui? Primeiro temos que tratar os valores. O que é tratar os valores? Veja como é que está o CPF aqui. Tem CPF com ponto e traço, tem CPF que falta o zero à frente. É de suma importância que a gente trate esses valores para que a gente possa fazer o PROC-X, tá? E fazer essa linkagem de chave. Como tratamos isso? Primeiro aqui, vamos tirar esses valores que não são necessários. A gente marca aqui a coluna, dá um Ctrl U. Veja, o que é ponto, a gente deixa vazio. Localizar ponto, substituir por vazio. Faremos a mesma coisa no traço. Tá, primeira parte, ok. E agora o tratamento aqui. O que é o ideal? Eu até vou retornar aqui. Quando a gente pega essa base, vê que ela tem 4 colunas aqui, né? A base principal que eles mandaram: nome, CPF, observação do CPF e sexo. Aqui, né, a gente fez a cópia total. Vocês vão receber, às vezes, bases externas com 15 colunas, 20 colunas, e tu vai usar 2 ou 3. Então, assim, nesse caso aqui, a quantidade pequena que não vai te enrolar, mas o ideal é que você exclua da sua que você está fazendo, né, não do backup.
da sua que você está fazendo análise, colunas que são irrelevantes para não te enrolar. Por exemplo, aqui ele não pediu no relatório sexo, então não preciso dessa coluna sexo, eu vou excluir. E não preciso dessa coluna de observação do CPF, que eu vou excluir. Por que eu não preciso? Porque esse aqui tem que estar no sangue tratamento. Aqui agora eu vou fazer esse tratamento do valor do CPF. O tratamento do valor do CPF, a gente vai linkar, o ideal é que seja por texto. É o conceito básico que vocês vão aprender no SQL, né? Que o ideal é que o ID sempre seja tipo texto, que ele não é uma soma. Você, digamos que você tenha uma chave primária com ID. ID 1, 2, 3, 4. Esses valores não se somam, eles são contados. Então, eles geralmente têm que ser criados no tipo texto. E o CPF também é um valor único, um identificador único. O ideal é que ele seja... Ah, tá vendo o número? Não, mas é tipo texto. Então, a gente vai tratar ele como texto. Tá? E veja, vou colocar aqui 11 zeros. Por que 11 zeros? O CPF tem 11 dígitos, todo CPF. Então, digita 11 zeros para quê? Para ele preencher os que estão à esquerda, como esse aqui que falta um zero, e faça a correção, normalização de todos os CPFs. Veja. Vocês vão notar, aqui no caso, aqui, ó, desculpa, tá, eu dei uma pausa aqui, faltou. Além de corrigir os traços, dar um espaço aqui, ó. Não substitui nada, agora eu alinhei os valores. Agora eu faço tratamento, tá? Aí esse tratamento eu vou da seguinte forma, texto, vou retornar lá, tá? 11 valores. E veja, eu vou dar 2 cliques aqui, desceu. Ele tratou, ó, nota. Veja aqui, ó. Onde tinha 0, desculpa, peraí, só um minuto que por algum motivo não puxou os 11 dígitos. Valor. Onze dígitos. Agora foi. Perdão, por algum motivo apaguei os 10 dígitos ali. Tá. Veja, eu puxei os 11 dígitos, tá? Como eu falei, que ele normalizou. Você vai notar que onde não tinha, por exemplo, que tinham 10 dígitos, estava ocultando o 0 à frente. Ele normalizou. Veja, aqui onde tinham 9 dígitos, ele normalizou. E foi feita a normalização para tipo texto do CPF, que é que a gente precisa. Agora aqui, o que a gente faz? A gente seleciona toda a coluna e cola apenas valores. Que eu fiz isso? Eu normalizei esse CPF. Eu vejo o verdinho aqui, tá tipo texto, tá? E foi normalizado. Aí, se eu quiser, eu já posso apagar essa coluna que eu usei para tratamento. Beleza? Vamos agora na coluna da tabela banco de dados loja. Aqui é o mesmo critério, tá? Eu vou excluir. Primeiro fazer a limpeza dos dados, que é o quê? Entrei em Ctrl U, marquei a coluna, Ctrl U, no caso, e vou substituindo os valores. Onde tem ponto, onde tem traço. Já normalizou aqui. Farei o mesmo critério, tá? Só para vocês saberem. Eu boto que tratamento apenas para eu ter uma noção do que eu estou fazendo aqui. Tratamento. Posso botar aqui tratamento CPF, entendeu? É mais para propriamente para mim, entendeu? É uma forma que eu me guio melhor. Mesmo critério, 11 dígitos para tratar o CPF. Clico aqui. Uma observação que eu tenho que trazer para vocês, que eu esqueci, é o seguinte, veja. Quando eu trago o CPF, eu dou 2 cliques. Ele já desce e mostra todos os valores, tá? Mas por que isso? Porque eu tratei o CPF, né, ou qualquer outra coluna, ao lado da minha tabela. Se eu faço, por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês aqui, tá? Fazer o mesmo tratamento aqui.
Ao dar 2 cliques, ó, ela não vai descer. Por quê? Porque ela não está colada, ela não, o Excel não entende que é uma nova coluna da minha tabela. Então eu teria que arrastar. Tá vendo? O que é ruim, dependendo do tamanho da base, e que geralmente vai ser muito grande. Então, por isso que eu coloco esse tratamento aqui, escrito tratamento, para você ver que eu estou criando uma coluna auxiliar para tratar esses valores, tá? Outra coisa é o seguinte, você pode estar se perguntando, Tati, mas pô, tu baixou do banco de dados o CPF, né? O CPF lá já está como tipo texto, porque ele é uma chave. E mesmo assim teve que tratar no Excel, sim. Isso é um problema. Quando você pega o valor do banco de dados no SQL e copia para a tabela, ele não vai entender os zeros à esquerda e vai fazer aquele problema na digitação. A única diferença é a seguinte, é que nesse caso aqui eu pedi para a IA fazer para mim essas tabelas aqui auxiliares, só para fazer a aula. E aí o que acontece? Ela deu aqui esses pontos e traços também como se fosse do SQL. Isso não vai vir. Ele só vai vir sem os zeros à esquerda, tá? Só para vocês saberem. Não vai precisar, no caso, assim, quando você puxa do SQL, você não precisa tratar os traços e pontos que nem eu tô tratando aqui, não, tá? Só como informativo para vocês terem essa base. Mas, mesmo você trazendo do SQL, tá? Você precisa tratar esse valor. E tem sempre olhar. Então, dito isso, lembre-se que é necessário tratar esses CPFs mesmo que venham do banco de dados, tá? Mesmo esquema, extrata, copia, seleciona, com o botão direito, colar valores, tá? Agora foi tratado todo o nosso... os valores que a gente precisa tratar no momento para poder fazer as verificações, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai realizar o PROC-X, tá? Vou chamar aqui de loja. BD loja. Que é o que? Eu vou trazer esse valor aqui. Vou trazer a loja para cá. Opa, desculpa. Só para vocês terem uma base. Tá. Agora vamos lá. PROC-X. Como é que funciona o PROC-X, tá? Eu vou trazer a informação de qual filial cada vendedor trabalha. Nós vamos cruzar a base usando o PROC-X. O Excel vai pegar o CPF limpo, que é aqui da nossa planilha, tá? Então, escolhi o valor, né, da nossa planilha. E vai procurar, com esse PROC-X, ele vai procurar esse mesmo número na base que extraímos no banco. Então, o que ele vai fazer? Eu estou dando esse critério aqui, ó, pesquisa de valor. Ele vai pesquisar esse valor, tá? Nessa base, né? Que extraímos do banco. E se tiver encontrar a combinação exata, ele vai retornar automaticamente o nome da loja. Então aqui, ponto e vírgula e trago. Entenderam? Então tá, vou repetir. Para trazer a informação de qualquer filial do vendedor, nós vamos cruzar as bases usando o PROC-X. Tá? Que é isso aqui. Eu acabei mexendo muito aqui? Não foi, deixa eu realizar novamente. É até melhor. Vou só mostrar aqui. A base 2 é o valor. Vai trazer a loja. Ó, vou dar os cliques aqui e trouxe. Veja. Então, repetindo. Para trazer a informação da filial de cada vendedor, a gente usa o PROC-X. O que a gente faz? A gente cruza as bases usando o PROC-X, né? Então, a base que a gente recebeu foi da RH. Então, a gente vai fazer o quê? A pesquisa de valor dessa base. Porque você vai pegar esse CPF limpo da nossa planilha base do RH e vai procurar o mesmo número na base que extraímos no banco. Então, o que ele está fazendo aqui? Essa é o CPF, tá? Se esse valor aqui tá exatamente igual desta base aqui, ele vai retornar isto aqui. Entendeu? Que é a loja. Então, se a base do CPF, repetindo,
Recebemos a planilha do RH. Então, como é que faz? PROC-X e escolhemos o critério. O critério é esse valor daqui, que é o B2, né? O B2 é esse CPF. Esse CPF, ele vai procurar esse mesmo número na base de banco que extraímos do banco de dados, que é essa coluna aqui de CPF. Se tiver este B2, o B2 da base de vendedores aqui, ele vai trazer o valor que está alinhado neste valor aqui, nessa coluna aqui de lojas. Conseguiram entender? Se não conseguiram de qualquer forma, vou colocar um link de como é o PROC-X no conceito. No mesmo critério, demos 2 cliques e trouxemos os valores, tá? Beleza, faremos o mesmo, que é o que a gente precisava. As lojas vinculadas aos vendedores. Só isso a gente precisa porque essas lojas estão com um contrato ativo. Faremos o mesmo conceito de... Aqui a gente vai copiar e colar em cima dele mesmo, colar especial. Por quê? Porque se eu não faço isso, quando eu excluir se eu for excluir esta aba, ela vai perder a referência e vai sumir daqui. Então depois, sempre que fazer um PROC-X, conferiu e tá tudo certo, você copia e cola por cima os valores, para não perder referência caso você exclua a outra base do banco de dados, tá? Aqui faremos um PROC-X agora para quantidade de vendas e faturamento total. Mesmo conceito, tá? Eu tô aqui ilustrando com cores para vocês entenderem a diferença entre cada, tá? Mas o conceito é o mesmo. Veja. Por isso a importância do CPF. Vou buscar o valor e vou verificar se esse valor consta aqui. Se consta aqui, ele vai me trazer a quantidade de vendas. Aqui. Aí você vai ver porque eu dou 2 cliques aqui, veja. Porque eu não travei a célula, então ele vai agora verificar o B3, depois o B4, B5 e assim sucessivamente. Ctrl C, colar especial, colar valores, colar especial, colar valores. Mesmo PROC-X aqui. Verificamos a coluna toda de vendedores. E agora está normalizado. Agora, com os valores consolidados, nós podemos criar nosso relatório. Vamos lembrar o que ele pediu. Ele pediu quantos vendedores ativos temos trabalhando em cada loja, qual foi a quantidade total de vendas e qual foi o faturamento total. Então vamos lá. Vamos usar essa base para criarmos a tabela dinâmica, onde traremos o valor, tá? Seleciona a tabela toda, inserir, vamos aqui em tabela dinâmica. Veja, ele está perguntando se eu quero criar uma nova planilha, está todo o valor selecionado. Sim, quero criar uma nova planilha. Quando ele fala aqui nova planilha, ele quer dizer outra aba. Aqui temos agora aqui a tabela dinâmica. E vou botar depois um vídeo explicando detalhes de tabela dinâmica por outras pessoas, para vocês terem um detalhe melhor. Aqui eu estou mostrando mais a prática, então assim, não vou me estender muito, que já estamos até com quase 25 minutos de vídeo. Tá, beleza. O que ele quer agora saber? Vamos voltar lá. Quantos vendedores ativos temos trabalhando em cada loja? Tá, eu chamei de BD loja, né? Mas tudo bem. BD loja. E agora aqui a gente pode fazer o quê? Por CPF, porque CPF é único. Ou por nome. Se a gente for colocar por CPF, vamos colocar por CPF e valores. Tá? Aqui é a contagem. Então aqui estamos contando quantos vendedores temos na loja da Barra. Vamos ver se bateu. Por exemplo, vamos aqui abrir filtros, né? Que é Ctrl Shift L, Barra. Só para a gente ter uma visão. Se a gente clicar aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vendedores. Tá certo. Então a gente já sabe aqui que a gente fez o primeiro relatório. Parece bobeira, mas sim, é o primeiro relatório. Lojas, pode escrever uma aqui de lojas. E aqui quantidade de vendedores, por exemplo. Aqui nós poderíamos... Aí algo mais questão de classificar do maior para o menor. Não tem problema. Tá feito o primeiro relatório. Tivemos o primeiro relatório. Quantidade de vendedores por loja. O que é o segundo que ele deseja? Ele deseja saber qual foi a quantidade total de vendas. O volume bruto de cada loja realizou. Beleza. Vamos lá dar uma olhada. Voltamos na nossa base. Selecionamos ela toda. Agora aqui não pode ser uma nova tabela. Já fazer uma mesma tabela. Vamos aqui em planilha e vamos mostrar onde a gente quer colocar. A gente quer colocar aqui, dois para o lado. Uma nova tabela dinâmica. Vamos chamar de novo lojas. Lojas a gente bota para linhas, veja. Está em linhas. E ele quer quantidade de vendas. Veja, já está aqui a quantidade de vendas já pegou bonitinha a soma. Essa é a quantidade de vendas por loja. A gente pode classificar de novo do maior para o menor. Quantidade de vendas loja. Beleza? Tá. E o outro que ele queria era o faturamento total, certo? Mesmo critério. Vamos inserir uma nova tabela dinâmica numa tabela existente. Vamos clicar aqui na planilha. Vamos botar mais, vamos criar o mesmo critério, 2 para o lado. E vamos aqui. Ele quer o faturamento. Veja, ele veio para a linha. Tá errado, a gente vai puxar para cá. Aqui teve algum erro. Deixa eu verificar qual foi o erro que estamos tendo aqui no faturamento total. Notem, é importante isso, anotem que aqui o valor está zerado na soma. Por quê? Fiz o proc x, já copiei e colei aqui. Copiei e colei, só que ele está no tipo texto. Então ele vai somar 0 aqui. E aí foi um erro aqui que faltou. Eu tenho que fazer o que aqui? Botar a moeda. Tá? E aqui no Ctrl U, substituir ponto e vírgula por vírgula. Olha, virou agora valor. Dinheiro. E agora aqui eu vou fazer o que? Vou atualizar essa planilha dinâmica. Eu vou aqui em dados. Vou atualizar ela. Agora, sim, eu tenho o valor do faturamento total. Veja. Então agora que eu tenho os 3 relatórios. Tá? Relatório de desempenho de vendas por filial. Aqui, na verdade, é algo mesmo de estética. Você pode fazer se quiser, só para no design. Você pode colocar cores diferentes, só para demarcar, né? Mas é uma questão de obrigatoriedade. E o relatório está pronto. Veja. A gente chama de DIN. Dinâmica. Base. Que a gente criou. É uma base criada pra gente. Essa base vai pro relatório e a gente excluiria isso aqui agora. Veja. Temos agora uma base completa. Agora tratadinho. A gente podia mudar aqui, tirar esse BD loja, essa master de loja. Ter as cores padrão da empresa. Digamos que a empresa
A cor padrão, sei lá, é azul. Dá uma estilizada aqui. Só para não ficar... Feito. Inverte para cá. Prefiro, gosto de botar a base sempre na esquerda. Mania minha. E aqui temos a dinâmica com o relatório. Relatório de desempenho de vendas por filial. Trouxemos o relatório que ele pediu. Vamos bater aqui. Quantidade de vendedores por loja. Ok. Quantidade total de vendas. Ok. Por loja. E o faturamento total por loja. Beleza? Isso aí, ó, viu? A gente fez em 30 minutos. Queria fazer um vídeo menor, mas se eu faço sem falar, ia acabar enrolando mais ainda vocês e, digamos, 31 minutos agora. Acredito eu que 31 minutos é um tempo bom para mandar, você vai ser bem avaliado pela sua empresa. Você lhe pediu um relatório pedindo 3 resultados, te deu uma tabela que você tinha que tratar, verificar os erros, tratar valores, fazer o PROC-X, baixar do banco, e você fez isso em 30 minutos. Eu poderia botar aqui que você fazendo as queries do banco levaria mais 10 minutos. Então você fez em 40 minutos. Em menos de uma hora você entregou um relatório com 3 informações essenciais para a reunião. Questão de gráficos, etc. Caso fosse pedido, beleza, mas não é o caso aqui. A gente poderia colocar também, mas não vamos não faríamos, né? Você poderia colocar gráficos. Isso aí seria por uma outra aula, a gente pode falar sobre isso. Caso vocês queiram, a gente pode fazer um próximo relatório com gráficos. Espero que tenham gostado. A ideia aqui, como eu disse, é fazer essa transição de forma coerente. Pode ter algumas pipocadas no vídeo, porque eu não sou um grande editor de vídeo. A ideia é trazer o conteúdo, né? Estilizar o vídeo ao máximo. Em algum momento a gente pode ter se enrolado aqui, mas isso acontece nas empresas. Então, assim, em algum momento se enrola mesmo na empresa, tem que voltar. Você viu que eu me enrolei na questão do valor total, que estava como texto de transformar para moeda para poder trazer o relatório aqui da soma. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso realmente acontece no dia a dia. A gente vai ter alguns problemas que a gente vai ter que fazer, tratar e voltar, refazer. E a gente fez aqui uma prática bem... eu não ensaiei antes de fazer isso aqui, quero deixar claro. Eu não ensaiei, podia ter feito vários ensaios antes de fazer aqui e aí ficaria perfeito. Não, eu fiz sem ensaio nenhum. Tá falando isso pra se vangloriar, Thiago? Não, eu tô falando isso porque eu fiz sem ensaio. Para mostrar para vocês que existem alguns percalços que você vai acabar esquecendo, voltando um passozinho, retornando, etc. Não é no gatilho, não existe assim. Eu vejo lá o rapaz que me treina, ele tá há 3 anos na empresa, 4 anos, sei lá, e ele vive, mexe, erra. E ele não erra porque ele é ruim, não. Ele é absurdamente, tecnicamente, ótimo. Só que erra. Isso no dia a dia é normal errar, gente. Não se preocupem, não fiquem nervosos. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem. Deem sugestões pro próximo vídeo, tá? Até a próxima Analistas Futuros. Fui!